Então vamos lá, após algumas revisões aí, eu acredito que eu tenha decifrado aqui o misterioso cálculo da Marnox. Achei mais alguns conteúdos na internet, tive uma longa conversa aí com o Ride Law, me ajudou bastante, e acho que eu consegui decifrar realmente como essa carta age. Mantenho o meu ponto de que é um efeito muito questionável, vou chegar aqui em cálculos mais profundos que mostram isso, para que vocês tirem as suas conclusões aí de que se vale a pena ou não a utilização, beleza? Então, para a gente começar esse cálculo aqui, vou ser bem direto, bem objetivo. A gente mantém aqui a questão de entender inicialmente a sua critical chance, a sua chance de critar um bicho. Então o cálculo é bem simples e ele é baseado no seu critical rate, que está aí no F1, e na resistência crítica do alvo. Quanto mais alta a sua critical rate perto da resistência crítica do alvo, maior a sua chance de critar esse alvo, chegando aí no cap de 60%. Conforme a resistência crítica do bicho vai subindo, do alvo vai subindo, diminui a sua chance de dar um ataque crítico, beleza? A fórmula está aqui embaixo, é bem simples, e a gente parte aqui dessa fórmula para entender o funcionamento da Marnox. Então, o que acontece na Marnox é que ela vai passar a agir não em cima da sua chance crítica, mas em cima da sua chance não crítica. Ela vai passar a funcionar, ela vai causar algum efeito depois que você errou o ataque crítico. Para explicar isso aqui, eu vou vir aqui para o TOSA. Então, olha só, vou tirar aqui a minha Marnox. E quando eu miro o alvo aqui com o addon, ele está me mostrando que eu tenho uma chance crítica de 60% nesse alvo. O que isso quer dizer? Que quando eu bato nesse alvo, ele roda uma roleta, e nessa roleta eu tenho 60% de chance de dar um ataque crítico e 40% de não dar um ataque crítico. Muito simples. O que acontece quando eu coloco a Marnox, que foi inclusive o início aí da minha suspeita? Ele não mexe na sua chance crítica, ele não mexe na sua critical rate, não aumenta a sua critical rate e também não mostra que você tem uma chance crítica maior. Mas como que ele vai funcionar? No momento em que eu bater nesse alvo, ele vai rodar a mesma roleta com o meu 60%, e no momento em que eu erro, há uma segunda roleta, onde a Marnox me dá uma outra pequena chance, ela faz uma correção dessa chance, para que eu ganhe uma chance extra de critar nesse alvo. Então, basicamente, é assim que ela funciona. No momento em que você está com a Marnox, é como se adicionasse uma função, o seu critical rate vai se manter o mesmo, a sua critical chance, consequentemente no final não, mas a demonstrada aqui vai manter o cap ali, se está no cap vai manter o cap, mas no momento em que você bate, no momento que você erra, você ganha, é rodada uma nova roleta baseada na Marnox, que te dá uma nova chance de critar o alvo. Agora, entendido isso, vamos voltar aqui para o Excel e ver o quão considerável é essa correção. Para isso, eu achei esse cálculo na internet, achei uma postagem no fórum, vou deixar a planilha aí, é só clicar aqui que vai até essa postagem no fórum, caso vocês queiram conferir, que também é muito similar, muito próximo ao que o Ride Law me explicou. E o que acontece com a Marnox no momento em que você erra o crítico, então vamos vir para aqui agora, aqui eu estou com 60% de chance crítica, então eu tenho 40% de chance não crítica. No momento em que eu erro a minha chance crítica, de acordo com o número de estrelas que existem aí na sua Marnox, aqui no caso aqui eu simulei inicialmente com 3 estrelas, então ela dá um minimal critical chance de 6%. De acordo com essa pequena chance, ela cria uma chance de correção do seu crítico. Então o que acontece aqui, olha só, no meu caso, no caso que eu estava testando ontem, por exemplo, eu ganho 3% de chance de correção. Então acaba que se soma isso aqui, né? Obviamente, a porcentagem fica igual. Então o meu critical chance sobe para alguma coisa ali, não diretamente, mas é como se ele subisse para algo ali de 63,20%. Eu acho um efeito muito singelo. E o ponto que é importante aqui que eu notei é o seguinte: quanto mais próximo do cap você está, menos efeito a Marnox causa. Como que isso funciona? Se chegar num ponto em que você realmente o alvo ali ele está resistindo a você, perceba que a sua critical chance aqui ela é menor, a Marnox passa a fazer uma correção maior. No meu caso, que é quando eu comecei a suspeitar que não estava fazendo efeito, que na maioria das vezes eu estou no cap ali de critical chance, o efeito dela passa a ser muito pequeno. Então a questão aqui é entender essa relação inversamente proporcional, onde quanto mais próximo você estiver do cap de crítico, menos efetiva é a sua Marnox
quanto mais distante você estiver do cap de crítico, mais efetiva é a sua Marnox. Então, entendida essa proporção, eu decidi um pouco além. Ontem me questionou, a gente fez alguns testes com o Doppel, a Sandy fez alguns testes com o Doppel, e realmente há uma diferença de dano que eu, no meu Scout, não consigo sentir de maneira alguma. Justamente por quê? Porque principalmente com essa spell do assassino aqui, que aumenta 50% a minha chance crítica, o que acontece é que eu bato tão perto do cap em tantas vezes que a suavização da minha Marnox aqui é muito baixa. Em contrapartida, no caso de um Doppel, por exemplo, que talvez não chegue tão perto assim do cap, principalmente contra mutante, contra besta, a suavização é menor, a diferença aqui é menor, o crítico aqui é menor, e o efeito da Marnox é maior. Mas aí vamos entender quão maior e quanto efeito isso causa. Eu fiz um teste aqui, eu criei uma simulação aqui, aí eu vou simular aqui exatamente o caso que eu estava simulando ontem. Detalhe, pessoal, que isso aqui é um cálculo bem mais simplificado do que deve ser o cálculo do TOS aí. Eu só estou considerando aqui, deixa eu rodar o teste, ó. Eu só estou considerando aqui o seguinte, eu fiz uma simulação aqui, peguei um dano mínimo e dano máximo do meu char, a chance crítica ele está calculando de acordo com o que eu escolho aqui, e nesse quadro aqui ele considera como se o alvo estivesse batendo, ele considera 200 hits e com 60% de chance de critar. Aqui sem a Marnox e aqui com a Marnox. Então o que eu observei na grande maioria das vezes é uma alteração muito pequena, caso você esteja muito próximo do cap, como é o caso, você vê que a correção é pequena, e na prática, lá no jogo eu senti isso, aqui nas simulações eu senti isso, até alguns casos em que eu consegui alcançar nessas simulações um valor negativo. Eu consegui alcançar aqui justamente por ser algo totalmente variável, aqui não é muito difícil, em várias vezes que você vai rodando esses testes, a Marnox não surtia efeito nenhum, porque pensem comigo, ela vai causar um efeito que já é aleatório, ela age em cima de um efeito aleatório, cria uma nova chance aleatória. Então, nesse ramo aí de aleatoriedade, há várias chances, na verdade, conforme meus testes, dela realmente não fazer diferença nenhuma. Aí vem a reflexão do seguinte, que a gente estava discutindo ontem. Em quais casos usar Marnox? Um caso, por exemplo, seria a Bernice, porque você não tem previsibilidade de quais bichos vão aparecer. Mas, nos testes que eu fiz, e PS, ontem eu comentei isso, aí o pessoal, porque a Bernice varia muito, eu faço várias Bernices por semana, e eu consegui bater o meu recorde sem utilizar Marnox, utilizando uma esquia. Por quê? A esquia me dá um dano true, ela me dá 20% de dano ali, ponto final, não tem essa variabilidade aqui. Então, sempre que os insetos vão aparecer, que é uma chance de 1/5 deles aparecerem, eu vou bater muito mais forte nele, consequentemente diminuir o meu tempo. Então, bato o martelo na minha conclusão ontem de que a Marnox tem um uso muito peculiar, muito variável, e que em alguns casos, como vocês podem ver nesse teste aqui, eu testei várias outras vezes, vou deixar a planilha aí para vocês testarem. Em alguns casos, justamente por essa aleatoriedade que ela age, né, e por ser uma correção muito pequena aí em level 3, level 4, ela causa um efeito muito ameno. No caso do Weekly, por exemplo, se você pega uma Noali, uma Zaura level 4, level 3, você consegue sentir a diferença muito evidente. É muito evidente a diferença quando você está com uma carta lendária dessa. Enquanto a Marnox, de acordo com os testes aqui, e lá na prática também, é muito questionável. Olha só, mais uma vez, trouxe um dano aqui, considerando sem a Marnox, aqui com a Marnox, trouxe um dano menor, 0,91% menor. E se a gente for roletando aqui, a diferença sempre é muito amena, olha só, agora 1,92% para cima. Então deixa o questionamento aí se vale a pena apostar na sorte dessa forma, esperar que você vai errar um crítico, ela vai vir e vai corrigir para você, ou se vale mais a pena, no caso da Bernice, apostar em um type específico, que quando ele aparecer você vai destruir esse type. No caso do Weekly Boss, caso você tenha Boruta ou o type aí, esse caminho sempre, porque você quer dar mais dano. Mas no caso onde falta uma carta, que a gente normalmente vai na Marnox, eu mantenho o meu ponto de que é muito melhor você abandonar essa aleatoriedade aqui, abandonar essa correção mínima que ela dá e investir em cartas de defesa. Pessoal, só lembrando do que eu comentei no início do vídeo,
que essa correção que a Marnox dá, ela vai ser inversamente proporcional ao quanto de crítico o seu personagem escala. Então, no meu caso, no caso do Scout, onde o meu Critical Chance é muito alto, essa correção se torna muito baixa. Mas igual no caso da Sandy, que a gente testou com o Doppel ontem, onde provavelmente aqui estava meio que pau a pau ali, a Critical Rate dela e a resistência do bicho, já que era um mutante, essa chance aqui fica baixa e a correção da Marnox passa a ser mais efetiva, tudo bem? Então eu mantenho o meu ponto ontem que eu vou parar de utilizar e eu não acho que essa pequena correção que ela dá aqui compense para mim. Eu já testei isso na prática, já testei isso em teoria aqui também, mas, olha lá, mais uma vez, dando abaixo, mas cabe analisar aí caso a caso, certo? Que você pode sim se beneficiar dessa correção crítica que ela faz aí. No meu caso, mantenho aí o meu ponto, inclusive a minha carta está à venda, se alguém quiser comprar. Vou apostar no Weekly Boss em cartas de defesa, em cartas de type específica, na Bernice em carta de type específica. É o que eu vejo que vai me dar um resultado melhor do que apostar aí nessa pequena correção da Marnox, beleza?